Caros irmãos, boa noite. Que a paz possa estar presente em nossos corações, em nossas mentes. Um feliz ano novo para todos nós, que possamos aproveitar este ano que se inicia para a realização dos nossos bons propósitos, especialmente aqueles que vão construir o tesouro imperecível, aquele que nós utilizaremos enquanto estivermos aqui e levaremos conosco ao deixarmos a carne. Este, sem dúvida, é o patrimônio que nós deveríamos nos empenhar para conquistar, mesmo enquanto trabalhamos pelas necessidades de cada dia. Como falou o nosso irmão Marcos, o tema da noite de hoje é observar os pássaros do céu. Esse tema encontra-se no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo e começa, nesse início de capítulo, está colocado: batei e abri-vos, buscai e achareis. Kardec colocou inicialmente, neste capítulo, ele já trouxe uma compreensão desse tema para que quando nós chegássemos mais adiante não nos equivocássemos com relação à proposta de Jesus. Então ele coloca que nós devemos buscar e encontraremos ao buscar, mas há necessidade para isso que nós empreendamos algum esforço, que nós utilizemos os dons que nos são dados para a conquista do que nós precisamos. Nós rogamos a Deus, buscamos realização dos nossos desejos, mas haveríamos de compreender que para que eles sejam realizados, é necessário que nós tomemos as medidas necessárias para a realização dos mesmos. Além disso, é importante que nós observemos se o que nós desejamos e o que nós pedimos, o que nós corremos para realizar, é de fato interessante, bom para nós agora e no futuro. Muitas vezes, nós gastamos um tempo precioso rogando, pedindo, suplicando e muitas vezes nos zangando com a espiritualidade, com Deus, por não alcançarmos as coisas que nós desejamos de uma forma imediata. Se nós tivermos o cuidado de analisar detidamente esses nossos pedidos, vamos ver que a maioria das vezes, se eles fossem realizados imediatamente, trariam para nós mais dificuldades do que bem-estar. Porque não basta pedir, é necessário saber o que pedir. E ao obter, é importante sabermos como utilizar, qual a forma de empreender para que aquele nosso desejo possa, de fato, trazer um bem-estar, trazer alegria, trazer satisfação real. Quando não agimos assim, nós formulamos objetivos, desejamos coisas e algumas vezes alcançamos, para logo após essa conquista, nós corrermos atrás de outras e de outras e de outras coisas. Na maioria das vezes, são realmente coisas. São coisas do plano material que nós achamos que precisamos e precisamos muitas vezes, além das nossas necessidades, precisamos até o acumular. Muitas vezes, assim nós procedemos, pelos mais variados motivos. Às vezes, dizemos que é para o bem dos nossos filhos, para que eles possam usufruir do que nós muitas vezes não tivemos. E outras vezes, dizemos que trabalhamos bastante e que, portanto, temos o direito de acumular. Temos o direito de pensar em nós e nas nossas necessidades. Que nem sempre essas necessidades estão de acordo com o que nos ensinam os Espíritos. No Livro dos Espíritos e nas inúmeras comunicações
que nós temos como plano espiritual e que chegam até nós pelos livros que nós temos oportunidade de ler e até mesmo nas reuniões mediúnicas, quando temos oportunidade de participar. Então, com esse cuidado de Kardec, com essa amostra do que é o buscar e o achar, então, quando chega para os itens seguintes, que é o 6, 7 e 8, quando Jesus recomenda, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 34, ele recomenda que nós observássemos os pássaros do céu, que não plantam, que não colhem, e que, no entanto, têm satisfeito as suas necessidades. Naturalmente, quando nós lemos as passagens do Evangelho, quando nós ouvimos alguma notícia que nos é dada, ainda temos o hábito, a maioria de nós, de interpretarmos essa passagem que chega até nós de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o que nos interessa. Então, se eu sou uma pessoa um tanto ociosa, dada à preguiça, quando eu observo isso, vou parar de trabalhar. Para que trabalhar? Vou trabalhar o mínimo possível, para que adianta? Vamos seguir o Evangelho, vamos agir de acordo com a proposta de Jesus. Outros que são mais afeitos ao trabalho e que gostam de realizar, que gostam de empreender, observam essa passagem um tanto desconfiados e observam a passagem, porém continuam fazendo o que consideram ser o melhor para suas existências. E nós percebemos, graças à doutrina dos Espíritos, que é necessário analisar não de acordo com os nossos desejos, mas é necessário observarmos de acordo com a proposta que Jesus trouxe para nós. Então, enquanto ele fala poeticamente que nós observássemos os pássaros do céu, que observássemos os lírios dos campos, ele também, no momento em que está reunido com a multidão e que a multidão encontra-se faminta, ele não dispensa o pão para alimentar os corpos famintos. Então, nós já começamos a perceber que esta interpretação naturalmente precisa ser compreendida para melhor vivenciada. Então, Jesus não nos recomendou o descaso. Ele nos recomendou que nós não nos inquietássemos. Que da forma que o Pai cuida dos pássaros, dos lírios, cuida igualmente de nós mesmos. Entretanto, há uma ligeira diferença na forma que se recebe esse cuidado. Naturalmente, os lírios recebem esse cuidado divino e agem dentro do que ele foi colocado para agir, no seu deltopismo, crescendo para encontrar a luz. Ele faz o esforço necessário, cumpre o seu papel para, saindo e vindo à tona na terra, espalhar o perfume, espalhar a graça e a beleza que tem os lírios. Os pássaros naturalmente não estão preocupados com o dia de amanhã, mas de forma alguma eles deixam de fazer o que lhes compete hoje. Observando muitas vezes pela janela do espaço em que trabalho, os pardais e outros pássaros, eles trazem os gravetos e colocam no telhado, nas bicas, nos lugares possíveis para fazer os ninhos. Então, assim que o pessoal vê, sobe e arranca, porque traz alguns danos, algumas dificuldades para o prédio. E eles observam naturalmente sem poder fazer nada, e assim que os homens saem, eles voltam com os galhos e começam a colocar outra vez, sem se queixarem, sem reclamar, cantando do jeito que estava cantando antes. Eles continuam colocando todos aqueles pedacinhos de gravetos para formarem os seus ninhos, para os ovos que serão colocados, para que possa naturalmente o círculo da vida continuar.
os pássaros agem dessa forma, enquanto os vegetais lutam para emergir da terra e cumprir com as suas funções, nós, seres humanos, dotados de inteligência, capazes de ter desejos, de realizar sonhos, de fazer conquistas e de ter objetivos, os mais elevados e os mais horríveis. Nós nem sempre fazemos a parte que nos compete na conquista do que nós necessitamos. Muitas vezes nós não percebemos que o chamado e que as advertências de Jesus se prendia para que nós não nos tornássemos, como estamos nos dias de hoje, criaturas angustiadas, aflitas, desavoradas, com os mais diferentes problemas mentais. Quantos corações sofredores que traz as suas mentes completamente perturbadas pelas dificuldades das mais variadas, que muitas vezes para nós pode parecer insignificante, mas para aquele que está com aquele problema é imensa, é intransponível. E se nós tivéssemos o cuidado de, mesmo nesses momentos em que nós nos encontramos tão perturbados, tão angustiados, se nós tivéssemos um minuto para dedicar a nós mesmos, um minuto para reflexão, um minuto para pensar o porquê dessa nossa angústia, o porquê das nossas dores, qual a razão do que eu estou passando. Se nós analisássemos detidamente, passo a passo, retomando, para vermos o caminho que nós havíamos percorrido, a maioria das vezes nós vamos perceber que são as nossas atitudes ou a falta delas. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, até porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Porém, eu preciso hoje fazer o máximo que eu puder, da melhor forma que eu puder, para então não me preocupar com o amanhã. Então, se hoje eu cumprir com todos os meus deveres, naturalmente, se houver um amanhã para mim, eu poderei chegar a este dia tranquilamente. O nosso problema é que nem sempre nós temos essa compreensão. Saímos da infância, muitas vezes somos obedientes e respeitamos o que os pais nos orientam e seguimos mais ou menos equilibradamente a nossa vida, cumprindo com o que nos é determinado e que nem sempre a gente está muito satisfeito. Mas quando somos obedientes, passamos a cumprir as propostas do nosso pai, estudando, cumprindo com os nossos deveres, desenvolvendo a nossa mente, alcançando maior conhecimento, passando série a série, galgando os objetivos que nos são determinados, na maioria das vezes pelos pais, pela sociedade, e nós nem sempre temos muita certeza da importância daquilo. Mas se cumprimos com esses deveres, que todos nos dizem que é preciso, ao chegar à fase da juventude, claro, vamos continuar estudando, a maioria de nós, mas vamos ter também que trabalhar. A maioria de nós precisamos estudar e trabalhar. Então, se eu não aproveitei o tempo propício, se eu não estudei na época que era recomendado, as séries iniciais, para me dar a base, para me dar o desenvolvimento necessário para patamares mais altos, eu vou ter muita dificuldade. Vou ter que trabalhar, não é impossível, absolutamente. A qualquer tempo nós podemos retomar, podemos fazer de forma melhor, porém é sempre muito mais difícil. Porque aí já não é somente a obrigação de estudar e fazer algum mandado para os pais. Aí é estudar, é cuidar da casa, às vezes já entre filhos, muitas vezes namoramos, não pensamos muito bem, engravida-se. E naturalmente ao engravidar virão consequências do nosso ato, que esperamos que seja a consequência já com o seu bebê no colo, a consequência dos cuidados que devemos para os nossos filhos. E isso é mais um
dificuldade, mais algo para ser transposto para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Então, se nesses momentos, ao invés de nós reclamarmos, nós olharmos para trás e observar que a dificuldade está por não ter aproveitado cada uma das etapas, cada uma das preparações que a vida foi nos oferecendo, pela misericórdia, pela bondade divina que estabelece leis perfeitas. Quando nós cumprimos, quando nós respeitamos essas leis, torna-se o nosso caminho, por mais que possa parecer difícil aos outros olhos, torna-se muito mais suave. Porque também nos disse Jesus: comigo o fardo é leve. E para que ele possa se tornar leve, é importante que eu compreenda que eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Que eu trabalhei o tanto que era possível. Que eu me esforcei, que eu fiz o que estava ao meu alcance. Que eu não fiquei parado, não fiquei na inércia, esperando que outros fizessem ou que Deus nos desse e caísse do céu. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que essa proposta de observar os pássaros é justamente no sentido do pássaro conseguir viver tranquilamente a cada dia, porque realiza o que é preciso e não se preocupa, porque naturalmente não vai raciocinar e já fez o que podia naquele dia. É hora de dormir, dorme. E quantos de nós, mesmo depois de ter trabalhado o dia inteiro, mas não alcançou os objetivos financeiros que havia determinado para si mesmo? Estabeleceu metas porque deseja alcançar patamares mais altos, patamares esses que de muitas vezes é possível, de outras não. Porque quando nós nos preparamos para vir para a Terra, para reencarnar, naturalmente nós fazemos uma programação dentro das nossas necessidades. Essa programação pode, naturalmente, ser alterada de acordo com o nosso empenho, com o nosso trabalho. Mas muitas vezes nós dissemos: dinheiro em abundância? Não. Porque já falamos inúmeras vezes. Então não queremos ser um motivo de queda outra vez. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é a utilização que nós fazemos dele. Então, se nós estabelecemos isso e de fato não pretendíamos, porque sabemos das quedas, então, por mais que eu perca a minha saúde, querendo a conquista destes haveres além das minhas reais necessidades e para atrapalhar a programação para um desenvolvimento do espírito que somos, ele não virá. Basta nós olharmos para a quantidade de habitantes na Terra e vermos quantos desses habitantes são milionários, quantos são pelo menos de classe média e quantos de nós vivemos à beira da pobreza. Graças a Deus, só da pobreza. Então, se a gente quer muito mais do que isso, muito mais do que nós conseguimos naquele dia, e de noite nós não conseguimos serenar nossa mente por não termos alcançado essas metas, nós vamos gradativamente provocar em nosso organismo problemas de saúde, dificuldades, insônia. Todos os dias eu escuto empresários conversando e eu percebo que eles têm uma coisa em comum. Eu me acordei 2h30. 2h30, alguém acordar, 2h30 da manhã, e não dormir até a hora de se organizar para ir para o trabalho. Pelas inúmeras preocupações de como vai ser os negócios, como vai fluir, como vai ser a mudança de lei, se vai haver... Essas coisas tiram o sono de muita gente. Justamente porque nós não ligamos ao Evangelho a importância que de fato ele tem. Que cada um de nós faça o máximo que puder, cumpra com todos os seus deveres. Faça. E fique tranquilo. Fique
fiquemos tranquilos. Não estamos desamparados. Não estamos de forma alguma aqui ao léu. Deus cuida de cada um de nós e vai, à medida que nós nos colocamos à disposição dele, à medida que nós nos esforçamos por compreender os desígnios divinos e as possibilidades que nós temos de crescimento e o quanto é transitório cada uma dessas etapas que nós passamos aqui, cada vez que nós olhamos para isso, nós conseguimos serenar a nossa mente. Nós conseguimos ver a brevidade e como é inútil nos desgastarmos e criarmos inúmeras dificuldades além das que são necessárias e que são inúteis, porque quando eu provoco dificuldades, quando eu acarreto problemas que eu não precisava passar, quando eu acarreto para mim algo além de sofrimento, na verdade, eu não tenho mérito algum, porque o mérito está em nós sabermos sofrer quando aquele sofrimento é necessário. Sabermos vivenciar as situações da melhor forma possível, da forma que ela se apresente, com bom ânimo e com a certeza de superarmos. Se não superarmos nessa etapa, superaremos na seguinte, porque bem sabemos que há problemas vividos por alguns dos nossos irmãos que não serão solucionados agora, que não serão solucionados no espaço de 70, 80, 90 anos, mas estão sendo solucionados, estão sendo resolvidos. O espírito está em crescimento, está em desenvolvimento, está avançando e progredindo sempre. Sempre. Ainda que nós não consigamos ver nesse instante, mas está. Nós conseguimos olhar e perceber claramente o avanço tecnológico de um ano para o outro, nos tempos atuais, bem falando. Se nós formos pensar no início ainda do século passado, no final do século passado, as coisas eram muito mais lentas. Hoje, cada dia tem tecnologias avançando, conhecimentos que produzem bem-estar para a humanidade ou não, porque está de acordo com a forma que nós utilizamos. As facilidades que chegam para nós são aproveitadas se nós soubermos aproveitar. Imagine que hoje, com tantas coisas a nosso favor, com tanto para nos ajudar nas tarefas que nós executamos, nós estamos sempre sem tempo. Não temos tempo de falar com os nossos amigos. Não temos tempo de uma visita fraterna. Não temos tempo de ouvir as pessoas que estão conosco. Não temos tempo de olhar para as pessoas, porque muitas vezes estamos falando com alguém e olhando para outra coisa, sem ao menos olhar para o outro. Contato visual. Olhar para as pessoas com quem estamos falando. Dar atenção. É claro que nós podemos estar olhando e não estar dando a menor atenção. Mas isso é facilmente identificado. É muito diferente quando nós estamos presentes e quando nós apenas estamos fazendo um papel. Então, seja no setor de trabalho, ou seja nos nossos lares, que nós possamos aproveitar um segundo que seja, da melhor forma possível. Aquela criança, o nosso filho, neto, ou até o vizinho, que se aproxima e que fala, puxa a nossa veste, baixar, levantar aquela criança, um afeto, um carinho, um cuidado, ensinar a importância de vivermos fraternalmente. Nós queremos a paz no mundo, mas nem sempre construímos a paz em nossos corações. E como haverá paz no mundo? Como haverá paz entre as nações se eu não consigo saciar os meus desejos, pacificar a minha mente e progredir tranquilamente, crescendo, desenvolvendo e alcançando tudo
que eu desejar e que for bom, que for justo. Porque quando vamos pedir algo a Deus, quando vamos pedir sucesso nas nossas realizações, é sempre bom que nós nos lembremos de acrescentar, se não acarretar problemas para o meu desenvolvimento espiritual. Porque se algo de facilidade eu vou ter nesta encarnação para de alguma forma cair, prefiro estar longe dessa facilidade. Se eu não souber utilizar, seja o que for que chega para mim da melhor forma possível, para o meu bem-estar e para o bem-estar dos que estão à minha volta, melhor que não chegue. Um comprometimento a menos. Porque não são apenas os meus interesses, são os nossos interesses. Nós formamos a humanidade. Então, todos os nossos atos, todas as nossas ações precisam ser pensadas de forma que eu não prejudique, não é apenas a mim, não prejudique a ninguém. Nos ensina, né? Já nos ensina desde sempre, eu já nem sei se foi os Espíritos ou se há alguma mensagem em algum livro, mas sempre eu ouvi essa mensagem. O que a gente está fazendo agora, se todo mundo resolver fazer, vai ficar tudo bem? Se não for ficar tudo bem, é porque não é bom. Porque não é bom. Então eu vou aqui com o papelzinho, jogo o papelzinho aqui, depois varre. E se todo mundo, se toda a humanidade resolver jogar um papelzinho na rua, no momento que nós lançamos um papelzinho, nós ficaríamos soterrados nos papeizinhos. Então observemos, isso é uma coisa simples, mas existem inúmeras outras coisas, inúmeras outras ações que nós praticamos. E muitas vezes, sem o cuidado de olhar se ela afeta ao menos algum dos membros da nossa família. Porque estamos visando o nosso crescimento individual, o nosso desenvolvimento, que às vezes dizemos ser para a nossa família, mas às vezes nós não sabemos. Porque o conhecimento que nós temos de nós mesmos é tão pequeno que facilmente eu posso dizer, diante de tal coisa, eu vou tomar tal atitude. E se isso acontecer, eu tomo uma atitude completamente diferente da que eu pensava que iria tomar. Porque não me conheço o suficiente. Porque há nuances desta personalidade das passadas que se amontoam que eu não conheço e que percebo, graças a tantos alertas dos livros da codificação e de todos os livros auxiliares, que felizmente consigo perceber quando desta forma ajo. Já consigo pelo menos perceber. Então vem o benefício de, percebendo, poder transformar. E já é bom, porque muitas vezes nem percebíamos. Achávamos sempre que o problema estava com o outro. Então as nossas ansiedades, as dificuldades acumuladas, os inúmeras pessoas que enfrentam as filas, né, dos consultórios para quase sempre problemas psicológicos, problemas emocionais e problemas que são resolvidos ou tentam se resolver quase sempre com remédios. E que são necessários? Claro, são necessários. Mas se nós não fizermos a parte que nos compete neste entendimento, nesta compreensão e nessa transformação, vamos ser usuários do medicamento encarnações afora. Porque ele nos equilibra organicamente, mas o trabalho que é o espírito que está com aquela necessidade. As angústias do espírito que somos. E essas angústias não é para o mal, é para que nós possamos despertar. Possamos dar o valor que tem cada coisa.
possamos realmente utilizar o que nos é dado com equilíbrio, com clareza, com raciocínio, buscando o estudo, não apenas para ilustrar o intelecto, mas para trazer paz ao coração, alegria à nossa vida, independente do que esteja acontecendo. Porque um coração que consegue manter a gratidão, que consegue compreender que as dores, que as dificuldades, que os infortúnios, que tantas vezes nos atormentam durante um ano, muitas vezes, não são porque Deus quer, são porque nós não soubemos construir da melhor forma possível. E de outras vezes, aqueles que são muito mais evoluídos e que passam por inúmeras dificuldades, são para tornar-se exemplos de como viver bem ainda no meio das maiores dificuldades. Nunca o que chega para nós é para dor, é para destruição. É sempre para crescimento. E as dores da alma, essa angústia, esse desejo de não se sabe o quê, não é mal, é para o bem, é para o despertar espiritual, mesmo que nós estejamos frequentando a casa espírita, a igreja católica, a evangélica, não importa, porque muitas vezes nós frequentamos, o corpo está nos lugares, mas a nossa mente, o nosso coração e o espírito não estão participando. Porque se eu abrir os livros e ler e aprender algo e falar algo, se vocês ouvirem e depois vocês falarem, estiverem aqui falando, onde quer que seja, se isto não for o objeto, o desejo de ser colocado na nossa vida, a paz será momentânea. Será só de quando nós estamos dentro dessas paredes, pelo trabalho da espiritualidade. Então, se nós queremos que a paz, que o equilíbrio, pelo menos a maior parte do tempo, que ainda não estamos naquele nível do equilíbrio em qualquer situação. Muitas vezes eu não me incomodo que alguém pise o meu pé, mas se disser uma palavrinha, soltei um monstro que há dentro de mim. Então, nós ainda não conseguimos construir a paz que está presente em qualquer situação, mas já conseguimos nos esforçar. E Deus é tão misericordioso que o nosso esforço, que esse trabalho que nós fazemos, mesmo caindo 10 vezes um só dia, mas quando Ele sabe do nosso desejo e do nosso empenho, já nos recompensa com o bem-estar íntimo. Aquele bem-estar que quando nós quebramos, logo nós queremos voltar para aquele ponto. Porque o ponto é o porto seguro. É o lugar onde nós sentimos completamente amparados, completamente amados. E ainda que estejamos sozinhos fisicamente, nos sentimos plenos. Porque estamos com Deus, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos equívocos. Mas Ele é amor, misericórdia, justiça. E nos recompensa nas mínimas coisas. Mínimas coisas. Como a gente agrada uma criança para que ela se impulsione, para que a gente possa perceber que Ele está presente. Não sei como é. Não sei como Ele se apresenta. Possivelmente não saberemos por eternidade afora, mas sentimos, mas sabemos do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo e de como Ele enviou seu amado Filho e cumpriu fielmente a vontade do Pai, o Verbo encarnado, porque exatamente fazia a vontade do Pai, que deve ser esse o nosso maior desejo, o nosso maior sonho. Fazer a vontade do Pai. Porque quando nós fizermos a vontade do Pai,
Não vai importar se eu estou no mundo de expiação e prova, se eu preciso ir no mundo primitivo, se eu preciso estar nas zonas infernais. Porque vamos estar tranquilos por saber que aquelas etapas que os nossos irmãos estão sofrendo é transitório. Nos doerá naturalmente ver seres sofrendo quando poderiam estar numa situação melhor, mas vamos trabalhar sabendo que eles alcançarão o que nós conseguimos. É assim que os irmãos trabalham conosco. Naturalmente, eles veem os inúmeros erros que nós cometemos, os pensamentos que muitas vezes são indignos. Ele vê as nossas falhas, os nossos desejos, ora bons, ora malévolos, porque há a sombra e a luz. Mas ele sabe que nós chegaremos ao ponto que Deus deseja que cheguemos. Então, cada um de nós que alcança uma compreensão, que consegue entender isso, nós temos um compromisso, não de sair por aí, falando e falando e falando para as pessoas, mas vivendo, vivendo e vivendo, exemplificando, fazendo o melhor possível, estando atento para que nós não venhamos atrair o que nós achamos ser maravilhoso, o que nós sabemos ser o bom, o correto e o justo, para que nós possamos, em qualquer lugar, em qualquer situação, pelo menos calar a nossa fúria. Pelo menos isso. Se não conseguirmos uma palavra amorosa, se não conseguirmos um pensamento equilibrado, que pelo menos possamos calar a nossa fúria, para conseguir administrar e então falar. Isso não é hipocrisia, isso é reeducação. Da mesma forma que nós construímos os vícios, encarnação após encarnação, repetindo, é assim que nós construiremos a virtude, todas as virtudes. Ah, certo, não tenho nenhuma virtude, mas tenho princípios dela, algumas um pouquinho mais desenvolvidas, outros bem menos, outras até completamente desconhecidas. Mas à medida que nós nos esforçamos na repetição, à medida que nós nos esforçamos para de novo, e as situações vão se repetindo, para que a gente possa ter oportunidade não de sofrer, de experienciar de forma diferente. Porque a partir do momento que nós conseguimos passar pelas situações que são idênticas às anteriores, mas nós temos um comportamento completamente diverso daquele, lição aprendida, não repetida, porque aprendemos. Então, tudo que a gente adquirir e que de fato for do patrimônio indelével do espírito que somos, jamais perderemos. Então, vale a pena o esforço. Nós trabalhamos tanto, nos desgastamos nas conquistas para encher uma despensa de alimento que a gente na outra semana tem que de novo comprar, para comprar um carro, uma roupa. Imagine para essas conquistas que uma vez estando consolidadas para todo sempre, só crescer, só melhorar e só progredir. E é o que eu desejo para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos dê clareza de raciocínio para conseguirmos ter a capacidade de viver da melhor forma possível, cultivando um coração sereno por sabermos que estamos completamente seguros, independente do que aconteça com o nosso corpo físico. Que Deus nos abençoe.